Ora então, cá estamos de novo, na Praça Velha. A autarquia voltou a convidar os contadores para descerem à rua, para descerem à praça, para encherem a praça também com histórias de Natal, porque no fundo nós somos histórias com pernas, histórias com afetos, com coração. E estar aqui na Praça Velha a contar histórias, olá, estar aqui na Praça Velha a contar histórias, nesta casa simbolicamente feita de bolacha, já lhe dei umas trincas e tudo, é extraordinário, é uma sensação incrível vestir a cidade com palavras e com histórias. Histórias de tanta gente que acrescenta pontinhos ao mundo, pontinhos de bondade, de amor, de esperança, de resiliência. E daqui onde me encontro, poder ver o movimento da cidade, as tasquinhas e os carros a passar e as pessoas curiosamente a despertar para as histórias, é fantástico. Ora, vamos a isto. Por isso é Natal, porque celebramos o nascimento de quem? Do menino? Então olha. Uma história pequenina eu agora vou contar. Tem a forma de casinha e de estrela a brilhar. Vou crescer e aprender que o mundo está a girar. Vou crescer e fazer do mundo um melhor lugar. Quero ser como um dragão, leve e feliz. Não é nada agora um dragão. Ele tem asas, mas é balão. Quero ser como um balão, leve e feliz a voar. Ter cuidado, pois então também nos podemos magoar. Ser grande como um elefante, bonito como um jardim. Ter medo de um gigante, mas ser forte até ao fim. Ter magia e sonhar que é possível crescer. Com as palavras vou brincar, fazer de conta acontecer. Tchim, olá, Zoraida! Ora, então as histórias são assim, feitas para ouvirmos e para crescermos. Olá, mas isto o que é? Vierem todos à minha casa, como se diz, vieram todos à minha casa. O Pai Natal não sou eu, mas tenho barbas brancas, até podia ser, já tenho uma pancita também. Tenho tudo o que um Pai Natal tem, a pancita, a barbita, a idade. Não é? É verdade, então estamos aqui a contar histórias, a embelezar a Praça Velha com tantas palavras bonitas. A história que eu vou contar agora é uma história sobre... Era uma vez um rapaz, mais ou menos do teu tamanho, do teu, ou até do teu. Ele todos os dias acordava e dizia assim, uau, vou para a escola. Mas naquele dia, a caminho da escola, estávamos mesmo, quase no Natal. Ele ia assim, rua abaixo, trelatatá, e pá! Nas costas dele, ouviu-se um barulho que fez assim, e ele sentiu umas coisas atrás das costas. Quando ele olhou para um lado e para o outro, ele viu que tinha umas asas. Eu tenho umas asas? Como é que eu tenho umas asas? E agora a mamãe e o papá? Quando eles souberem que eu tenho umas asas, como é que vai ser eu com umas asas? A mamãe e o papá não estão preparados para me verem com umas asas. Está bem, eu sei que existem asas da imaginação. Pois, também existem asas do pensamento, quando eu estou a pensar. E também existem asas de avião, mas não, as minhas não são de avião, são de penas. E umas asas servem para quê? Quem é que me sabe dizer para que é que servem umas asas? Ora, nem mais, queres voar comigo? É melhor não, porque eu também tenho vertigens. Mas o rapaz pôs os pés no chão, pá, lá para cima e... Está a chover de lá de cima. Tal, não era para fechar a torneira. A gente não combinou que a torneira era para estar fechada até às meio-dia. Pai Natal, boas festas. O Pai Natal está meio tumbado já para a chaminé abaixo. Então o rapaz estava a voar, quem tem asas é para voar, e voou, e ouviu uma voz que chamou, que dizia... Norman! Está na hora de almoçares. Era a mamã a chamar. E o Norman ficou logo todo arrepiado, pousou como pousam uns pássaros e pensou, e agora? O que é que eu vou dizer à mamãe e ao papá? Que eu tenho umas asas. Então ele entrou em casa e a primeira coisa que fez foi, pegou num casaco amarelo e vestiu e sentou-se à mesa. A mamãe e o papá acharam aquilo estranho. Ele normalmente falava, ele normalmente tinha calor, estava vestido, calado, amuado, e a mamãe perguntou-lhe, Norman, porquê é que estás assim? Mamãe, estou com dores de barriga. E o papá, claro que acrescentou, porque é que estás de casaco?
Oh papá, porque estou cheio de frio. Olha, eu hoje não quero falar, só quero comer. E comeu, em silêncio. Depois foi para o quarto, primeiro foi tomar banho, mas acreditam que ele tomou banho na banheira de casaco? Também acho graça, que quem não gostou foi o casaco. Ficou muito pesado. E depois foi deitar-se de casaco. Ora, o casaco estava todo pingando de água e ele deitou-se na cama, a cama ficou toda molhada. E a seguir, no outro dia de manhã, ele acordou de casaco, claro, e foi para a escola. E os outros meninos diziam assim, olha, tu não estás bom da cabeça, estamos no Natal. E era um Natal no Brasil, fazia sol. E tu estás cheio de frio, mas está calor. E ele dizia, mas eu sinto-me um bocadinho doente. Ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha umas asas. Então o melhor amigo dele chegou e tentou tirar o casaco. Vá, tira isto, vá, tira, mas tira já, mas tira agora. Não! Tu não mexas em mim. Eu sou eu, tu és tu. Olha, eu gosto muito de ti, tu gostas muito de mim. Mas na verdade é que eu sou eu e tu és tu. Então, se tu és tu e eu sou eu mando em mim. Tu mandas em ti. Somos amigos, olha, muito amigos, mas cada um manda no que é seu. Olha o vento. Entretanto, chatearam-se. Ficaram mesmo chateados, deixaram de falar um com o outro. Então o Norman ficou triste. Já tinha perdido o seu amigo e todas as crianças lá da aldeia diziam que ele estava... Então ele fez uma coisa, ele olhou para cima e viu os pássaros a voar e pensou, bem, mas eu tenho asas. Eu tenho asas e podia voar, então se eu posso voar, porquê é que estou aqui? Então ele, voou novamente, mas voou tanto, e depois fez uma coisa, quando pousou, ele teve de falar com a mamãe e o papá. Olha, mamã, papá, vou dizer uma coisa, eu não tive culpa nenhuma, eu ia ontem para a escola a andar assim, como normalmente ando, com os pés virados para a frente, e de repente, senti um barulho atrás de mim e fez pá! E eu fiquei com estas asas aqui. E agora o que é que faço com elas? A mamãe e o papá ficaram a olhar. E ele disse, são minhas. Elas agora são minhas. Já tentei tirar e elas não saem. O papai e a mamãe vão gostar sempre de mim. Assim como eu sou, com um par de asas. E o papá disse, Norman, o papá gosta de ti de qualquer maneira, seja com asas ou sem asas. E a mamãe disse, tu serás sempre o meu menino, com asas ou sem asas. Aliás, tu sempre tiveste asas, porque tu nasceste para voar. Todas as crianças nascem para voar, voar através dos sonhos. Sim, uns querem ser aviadores, outros querem ser pintores, outros querem ser simplesmente silenciadores. Ficam sentados num canto a ouvir o silêncio do mundo. E outros gostam de ser chilreadores, como os pássaros. Cantam e cantam e cantam e cantam e não se calam e nunca se calam e cantam e voltam a cantar. Estás-te a rir? Ora, a vida é feita de gente assim, gente bonita, diferente. Então o Norman só precisava daquilo. Ouvir que a mamãe e o papá gostariam dele para sempre. E ele de repente disse, mamãe, papá, cá vou eu. E papá, lá em cima a voar. Ele se calhar passa aqui daqui a bocadinho. Se calhar, deixa ver. Nós combinámos às 10h30, já são 10h30, que já passou. Pronto. Se calhar já passou mesmo. Não, já são 11h30, olha, pelo contrário, 11h30. Acontece que nesta história, o Norman, quando estava a voar, encontrou, vejam lá em cima, onde as nuvens vivem e a lua e o sol brincam às escondidas. O Norman encontrou que no mundo havia tantas crianças de casacos. Então ele disse, malta, toca a tirar os casacos, nós somos diferentes, mas somos todos iguais. Tiraram os casacos e querem ver o Natal. Foi espetacular. Era um para um lado, era 3 a vir dali, era 6 lá ao fundo, era 10 a virem como aviões deste lado. E o Natal foi assim, cheio de crianças felizes, porque a verdadeira história do Natal... Como é agora, pai? Como é agora, pai, no meio disto? Mas foi isto agora. Estava a correr tanto bem. Como é que tu te chamas? Hã? Lucas? Até pensei que era o nome americano. Ok, Lucas, espetacular. E composto do Plim Pim Pim, esta história chegou ao... Tan, 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 pum. Vou fechar com uma mensagem de Natal. Natal acontece dentro de cada um, porque cada um é uma história. E essa história tem de ser a mais genuína, a mais autêntica, onde cada um é verdadeiramente o Deus menino. Para quem acredita,
Para quem não acredita, é bom ser bom, independentemente de acreditarmos ou não que existe divino. É bom ser bom. O mundo cresce quando as pessoas são boas. Bom Natal e feliz Ano Novo 2026. Venha carregadinho de paz e tolerância. Beijinhos, abraços. Feliz Natal!